Pobre mãe devolve brinquedo da filha no caixa porque ela falta dinheiro. Mas o bilionário vê a cena e faz o inacreditável. Os passos apressados de Mônica ecoaram na calçada fria, enquanto ela gentilmente puxava a mão de Macy. O vento de outono despenteava os dois cabelos loiros, carregando o cheiro de folhas caídas e a promessa de chuva. A pequena cidade estava acordando lentamente naquela manhã de sábado, com lojas abrindo suas portas uma por uma. Lembre-se, Maisie, estamos comprando apenas o que precisamos, Mônica disse, ajustando a franja da filha, que teimosamente caía sobre seus olhos azuis. Depois, a mamãe precisa ir trabalhar. Maisie assentiu balançando suas tranças loiras. Apenas 6 anos. Ela já entendia apenas o que precisamos significava. Sem extras, sem surpresas. O salário da lavanderia mal cobria o aluguel e as contas, deixando pouco para qualquer luxo. A loja de utilidades ficava na esquina com sua fachada desbotada e letras lascadas na placa. Um sino tocou quando elas entraram, anunciando sua presença no espaço apertado e empoeirado. Prateleiras desorganizadas exibiam de tudo, desde material escolar até pequenos e baratos brinquedos, junto com produtos de limpeza e itens domésticos. Bom dia, a caixa cumprimentou sem levantar os olhos da revista que folheava. Mônica verificou seu gasto relógio de pulso, um presente de sua mãe antes dela falecer. Ela tinha exatamente 40 minutos antes de seu turno começar. Ela precisava comprar cadernos novos para Maisie, pois os antigos estavam quase acabados, e talvez lápis de cor se o dinheiro permitisse. Olha o que eles têm aqui, mamãe. A voz animada de Maisie interrompeu seus cálculos mentais. Mônica virou e viu sua filha em frente a uma pequena prateleira de brinquedos. Em suas pequenas mãos, uma boneca com cabelo loiro e olhos azuis vestida em um simples vestido de tecido floral. Não era uma daquelas bonecas articuladas caras que Maisie via na televisão, mas tinha um charme especial em sua simplicidade. Ela se parece comigo, não é? Maisie perguntou, girando com a boneca nas mãos. E com você também, mamãe. Somos todas loiras. O sorriso de Maisie fez o coração de Mônica doer. Tinha sido raro ver aquela alegria genuína no rosto da filha nos últimos meses, desde que tiveram que se mudar depois. Mônica afastou as memórias. Não era hora para isso. Ela é linda, querida, ela respondeu, estendendo a mão para pegar a boneca. Ela virou a etiqueta e sentiu seu estômago afundar quando viu o preço. Não era exorbitante, mas representava o que ela gastaria em comida por 2 dias. Os olhos de Maisie brilharam de expectativa. Mamãe, você não vai comprá-la? Mônica se agachou, ficando na altura da filha. O cheiro de shampoo barato no cabelo loiro de Maisie trouxe uma onda de culpa. Quanto mais ela teria que negar a filha. É muito caro. Me desculpe, ela disse suavemente, entregando a boneca de volta às pequenas mãos. O brilho nos olhos de Maisie diminuiu, mas ela não chorou nem fez birra. Ela apenas abraçou a boneca pela última vez e sussurrou algo em sua orelha de plástico. O que você disse a ela? Mônica perguntou, tentando aliviar a tensão enquanto elas caminhavam em direção ao caixa. Eu disse a ela que voltaria por ela outro dia. Maisie respondeu com uma seriedade que não pertencia a uma criança de sua idade. Mônica engoliu o nó na garganta e pegou os cadernos que precisavam. No caixa, ela colocou a boneca no balcão, evitando olhar para a caixa enquanto murmurava, apenas os cadernos, por favor. Foi então que ela notou alguém na fila atrás dela. Um homem alto, elegantemente vestido, usando um sobretudo escuro que contrastava com seu cabelo loiro bem cortado. Mônica não pôde deixar de notar seus olhos, azuis como um lago profundo com pequenas manchas cinzas ao redor da íris. Ele sorriu brevemente quando seus olhos se encontraram, e Mônica rapidamente desviou o olhar, sentindo seu rosto queimar. Serão 15,22, a caixa disse. Mônica abriu sua carteira gasta e contou cuidadosamente as notas. Cada centavo importava no final do mês. Então vamos, Maisie.
A mamãe precisa se arrumar para o trabalho agora. Elas saíram da loja, o tilintar da porta soando atrás delas. O céu havia escurecido e as primeiras gotas de chuva começavam a cair. Mônica apressou o passo, segurando a mão de Macy com força. Espere um momento. A voz masculina calma as fez parar. Mônica virou, surpresa ao ver o homem da loja se aproximando delas, protegendo uma sacola de compras sob seu sobretudo para que não molhasse na chuva que aumentava. Sim? Ela perguntou instintivamente, puxando Macy para perto. O homem parou a uma distância respeitosa. Seus olhos azul-cinzentos continham uma bondade que pegou Mônica de surpresa. Ela pode ficar com a boneca. Eu já paguei por ela, ele disse, estendendo a sacola. Mônica piscou, confusa. A água da chuva começava a escorrer pelo seu rosto, misturando-se com mechas de cabelo loiro que haviam escapado de seu coque improvisado. Me desculpe, mas não posso aceitar. Ela respondeu, erguendo o queixo. Eu nem te conheço. Elliot, ele respondeu simplesmente. Elliot Gray, e não é nada. E acredite em mim. Eu vi como sua filha olhava para a boneca. Mônica hesitou. A chuva estava ficando mais forte e Macy já estava se molhando. Ela não podia ficar ali discutindo, mas também não podia simplesmente aceitar presentes de estranhos. Agradeço sua gentileza, mas por favor. Elliot interrompeu, sua voz firme, mas não autoritária. Não é caridade. Considere um gesto de boa vontade entre vizinhos. Nem somos vizinhos, Mônica argumentou. Mas sua resistência estava diminuindo. Somos todos vizinhos nesta pequena cidade, você não acha? Um sorriso discreto tocou seus lábios. Mônica olhou para Macy, que observava a conversa com os olhos arregalados, e depois para a sacola na mão de Elliot. A chuva agora caía forte, formando poças na calçada. Tudo bem, ela finalmente cedeu, aceitando a sacola. Obrigada. O rosto de Macy se iluminou como o sol depois da tempestade quando sua mãe lhe entregou a sacola. A menina imediatamente a abriu e tirou a boneca, abraçando-a ao peito sem se importar com a chuva. Obrigada, obrigada, Macy exclamou, olhando para Elliot com gratidão genuína. Vou cuidar muito bem dela. Elliot se agachou ligeiramente para ficar mais perto da altura da menina. Tenho certeza que sim. Como você vai chamá-la? Macy franziu a testa por um momento, pensando profundamente como só as crianças conseguem. Acho que Grace, porque ela é um presente de graça. Elliot riu, um som baixo e agradável que surpreendeu Mônica. Havia algo nele que não combinava com a imagem que ela havia formado inicialmente, a de um homem rico fazendo caridade para se sentir bem. Havia uma sinceridade em seu gesto que ela não esperava. É um nome lindo, ele concordou, levantando-se. Então, com um leve aceno de cabeça, ele disse, tenham um bom dia, vocês duas. Antes que Mônica pudesse dizer mais alguma coisa, ele já havia se virado e começado a se afastar, caminhando calmamente na chuva, sem pressa, como se não se importasse em se molhar. Ele é legal, mamãe. Macy comentou, ainda abraçando sua nova boneca. E ele parece um daqueles príncipes das histórias que você lê para mim. Mônica observou a silhueta de Elliot desaparecer na esquina. Havia algo intrigante naquele homem, algo que ela não conseguia decifrar. Vamos para casa, Macy. Você precisa secar esse cabelo, e a mamãe tem que estar no trabalho em meia hora. Enquanto se apressavam na chuva, Mônica não conseguia parar de pensar no estranho chamado Elliot. Por que ele tinha feito aquilo? O que ele queria em troca? A experiência havia ensinado a Mônica que nada nesta vida vem de graça. Mas ao ver o sorriso radiante de Macy, agarrada à sua nova boneca mesmo enquanto corriam na chuva, Mônica decidiu que, pelo menos desta vez, talvez pudesse baixar a guarda e simplesmente aceitar aquele pequeno milagre. O que ela não sabia era que este breve encontro na chuva seria apenas o começo de uma história que mudaria suas vidas para sempre. A manhã de domingo amanheceu com um céu claro após a chuva do dia anterior.
Raios de sol entravam pelas janelas do pequeno apartamento onde Mônica e Maisie moravam, criando manchas douradas no chão gasto. Mônica observava sua filha, que brincava absorvida com Grace, a boneca que havia recebido de um estranho. Maisie, vou trabalhar. A senhora Peterson vai cuidar de você hoje. Tudo bem? A menina assentiu sem tirar os olhos da boneca. Grace e eu seremos muito bem comportadas. Mônica sorriu, embora uma pontada de culpa a atingisse. Outro domingo trabalhando. Outro dia em que ela não podia estar com a filha. Ela beijou o topo da cabeça loira de Maisie e saiu, trancando a porta atrás dela. A lavanderia Blue Shine ficava a 6 quarteirões de distância. Mônica chegou 10 minutos antes do seu horário, como sempre, e vestiu o avental azul claro com o logotipo da loja. O cheiro de amaciante e sabão em pó já fazia parte dela, impregnado em sua pele após 2 anos trabalhando lá. Às 9h06 em ponto, ela virou a placa da porta para aberto e começou a organizar as fichas de serviço. Domingo geralmente era um dia mais tranquilo, o que era um alívio. Seu corpo ainda doía do turno duplo de sexta-feira. O sino da porta tocou às 9h32. Mônica sabia porque acabara de verificar o relógio, calculando quanto tempo faltava para seu intervalo de almoço. Ela levantou os olhos do balcão e sentiu seu coração dar um salto. Elliot Gray entrou na lavanderia segurando uma camisa branca cuidadosamente dobrada sobre o braço. Ele usava calças escuras e uma camisa azul clara que realçava seus olhos. Seu cabelo loiro brilhava sob a luz fluorescente da loja, perfeitamente penteado para trás. Por um momento, nenhum dos dois falou. Mônica se perguntou se ele estava tão surpreso quanto ela, ou se ele sabia que ela trabalhava ali. A segunda opção parecia mais provável. Afinal, ele sabia o nome dela de alguma forma. Bom dia! Elliot quebrou o silêncio, aproximando-se do balcão. Seu sorriso era reservado, mas genuíno. Que agradável coincidência! Mônica duvidou que fosse coincidência, mas simplesmente retribuiu o cumprimento. Bom dia, Sr. Gray. Apenas Elliot, por favor. Ele colocou a camisa no balcão. Eu realmente precisava de uma boa lavanderia e esta me foi recomendada. Somos a única na área, Mônica comentou, permitindo-se um pequeno sorriso. Ela pegou a camisa e examinou a etiqueta. Pura seda, uma marca cara que ela só conhecia de revistas. Caro, o que aconteceu aqui? Ela perguntou apontando para uma mancha marrom na manga. Café. Reuniões matinais são um perigo. Ele respondeu com uma leveza que não combinava com sua aparência séria. Mônica preencheu cuidadosamente a ficha de serviço. Nome completo: Elliot James Gray. Ela anotou e empurrou o papel para ele assinar. E você é Mônica? Elliot deixou a pergunta pairando no ar enquanto assinava. Parker. Mônica Parker. Ela hesitou antes de adicionar. Obrigada pela boneca. Maisie não larga a Grace nem para dormir. Grace. Os olhos dele se iluminaram de interesse. Esse foi o nome que ela escolheu. Ela disse que foi um presente de graça. Mônica corou ligeiramente, percebendo como aquilo soava. Não que a gente ache que foi... Quero dizer, é um nome lindo. Elliot interrompeu gentilmente. Fico feliz que ela tenha gostado. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Mônica colocou a camisa em um cabide e a etiquetou. Estará pronta amanhã à tarde, ela informou, adotando seu tom profissional. Algum tratamento especial? Apenas o cuidado que você julgar apropriado para a seda. Ele não fez menção de ir embora, encostando-se levemente no balcão. Você trabalha aqui há muito tempo? A pergunta era simples, mas Mônica sentiu que havia algo mais nela. Normalmente, ela manteria a resposta breve. Clientes raramente se importavam com a vida dela. Mas havia algo nos olhos azul-cinzentos de Elliot que a convidava a falar. 2 anos desde que me mudei para cá com a Maisie. Elliot assentiu, não fazendo mais perguntas, mas seu silêncio atento pareceu encorajá-la a continuar. Não é fácil, sabe? As palavras escaparam antes que ela pudesse contê-las. Sou mãe solteira,
O aluguel aumenta a cada 6 meses. E este trabalho? Bem, ele paga as contas. Sim, mas não sobra muito. Mônica ficou surpresa com sua própria franqueza. Ela não era de compartilhar seus problemas, especialmente com clientes e mais ainda com um homem que mal conhecia. Tenho outro trabalho à noite limpando escritórios no centro. Só tenho folga nas quartas-feiras à tarde, quando a Maisie tem aulas de reforço na escola pública. Ela parou abruptamente, percebendo que estava falando demais. Me desculpe, não deveria sobrecarregar os clientes com a minha vida. Não se desculpe, Elliot respondeu calmamente. Admiro sua dedicação. Não deve ser fácil conciliar tudo isso. O que surpreendeu Mônica não foram as palavras. Ela já havia ouvido frases semelhantes antes, mas a maneira como ele as disse, não havia nenhum tom condescendente que geralmente acompanhava os comentários sobre sua situação. Nenhum indício de pena em seus olhos, apenas respeito sincero. Faço o que preciso fazer. Ela encolheu os ombros, tentando diminuir o peso de suas próprias palavras. Maisie merece o melhor que posso dar a ela. Ela tem sorte de ter você. Mônica riu suavemente, um som que ela raramente fazia. Acho que sou a sortuda por tê-la. Ela me mantém em movimento. Sabe, nos dias mais difíceis, quando tudo o que quero fazer é desistir, vejo aquele pequeno sorriso e continuo. O sino da porta tocou novamente quando uma senhora idosa entrou, carregando uma sacola de roupas sujas. Mônica se endireitou, voltando à sua postura profissional. Sua camisa estará pronta amanhã depois das 3, ela disse a Elliot, movendo-se para atender a nova cliente. Elliot pegou o recibo que ela estendia. Seus dedos se tocaram brevemente, um contato tão leve quanto uma pena. Uau, obrigado, Mônica, ele disse, e algo na maneira como ele pronunciou seu nome a fez olhá-lo nos olhos novamente. Até amanhã. Então ele se virou para sair, mas parou depois de 2 passos e olhou por cima do ombro. Sabe, quando eu era criança, minha mãe trabalhou em uma lavanderia como esta, turnos duplos, às vezes triplos. Eu sei como é exaustivo. Seus olhos pareciam olhar para um passado distante. Ela também fez o impossível por mim. Com essas palavras, ele assentiu uma vez para a senhora idosa que esperava e saiu da loja, deixando Mônica parada atrás do balcão, a ficha de serviço ainda na mão e uma expressão pensativa no rosto. A senhora pigarreou para chamar sua atenção, trazendo Mônica de volta à realidade. Com licença, senhora Collins. Deixe-me ajudá-la com essas roupas. Enquanto trabalhava mecanicamente, separando as roupas por cor e tecido, Mônica não conseguia parar de pensar na revelação de Elliot. Ela não havia imaginado que este homem elegante, com suas camisas de seda e comportamento confiante, pudesse entender algo sobre a vida dela. Havia camadas nele que ela não havia percebido no primeiro encontro. A máquina de lavar girava em seu ritmo constante, o zumbido familiar que embalava seus dias. Mas algo havia mudado. Uma pequena verdade compartilhada, um vislumbre da pessoa por trás da fachada. Mônica se pegou olhando para a porta várias vezes durante o dia, embora soubesse que ele não voltaria antes do dia seguinte. Quando o turno terminou, já estava escuro lá fora. Mônica trocou o avental pelo seu casaco gasto e saiu para a noite fria, pensando no que prepararia para o jantar de Maisie com os poucos ingredientes que restavam na geladeira. Ela estava cansada, mas estranhamente energizada. Talvez fosse apenas as palavras de um estranho gentil que havia comprado uma boneca para sua filha. Ou talvez, e esse pensamento a assustou um pouco, fosse o começo de algo que ela ainda não podia nomear. Quarta-feira chegou com uma rajada de vento frio. O céu estrelado cintilava como diamantes espalhados em tecido azul escuro, enquanto Elliot caminhava pela rua principal da pequena cidade. Seu sobretudo escuro o protegia do frio enquanto seus pensamentos vagavam entre planilhas, reuniões e, surpreendentemente, uma certa lavanderia. Ele não havia planejado parar por ali naquela noite. Sua camisa de seda já havia sido retirada no dia anterior, atendida por uma funcionária diferente. Ainda assim, seus passos o levaram naquela direção,
como se seguisse um mapa invisível. A luz da lavanderia Blue Shine ainda estava acesa, embora a placa digital na porta indicasse fechado. Elliot diminuiu o passo olhando pela janela. Lá dentro, Mônica varria o chão enquanto uma pequena figura loira, Maisie, ele reconheceu, estava sentada em uma cadeira alta perto do balcão, balançando as pernas e brincando com uma boneca que ele imediatamente identificou como Grace. Elliot parou, indeciso. Ele não queria parecer invasivo, ou pior ainda, assustá-las aparecendo do nada. Ele estava prestes a seguir seu caminho quando Mônica levantou os olhos e o viu através do vidro. Seus olhos azuis se arregalaram ligeiramente em reconhecimento. Após um momento de hesitação, ela acenou discretamente. Encorajado, Elliot retribuiu o gesto e, antes que pudesse decidir o que fazer em seguida, Mônica se dirigiu à porta, destrancando-a. Boa noite, ela disse, abrindo-a apenas o suficiente para falar com ele. Veio buscar outra camisa? Havia um leve tom brincalhão em sua voz que o pegou de surpresa. Uma surpresa agradável. Na verdade, eu estava apenas de passagem, Elliot respondeu. Então, notando Maisie espiando curiosamente da cadeira, ele acrescentou. Olá para você também, Maisie. A menina sorriu timidamente, levantando a boneca para que ele a visse. Grace queria dizer oi. Mônica abriu a porta mais, permitindo que Elliot visse o interior da loja completamente. Estamos quase terminando o dia. Foi um dia agitado, imagino. Elliot disse, notando as sombras de cansaço sob seus olhos. Você ainda tem o turno da noite nos escritórios? Mônica pareceu surpresa por ele se lembrar daquele detalhe. Hoje não, quarta-feira é minha única noite de folga. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Lá fora, o vento soprava mais forte, fazendo as folhas dançarem nas calçadas. As luzes da rua piscaram, criando sombras que se moviam como fantasmas gentis. Você já jantou? A pergunta saiu antes que Elliot pudesse pensar duas vezes. Mônica piscou, aparentemente pega de surpresa. Ainda não. Íamos passar no mini-mercado antes de ir para casa. Elliot sentiu um impulso repentino. Não era típico dele ser tão espontâneo, mas algo naquela pequena família tocou uma corda esquecida dentro dele. Gostaria de convidar vocês duas para jantar, ele disse mantendo sua voz suave e respeitosa. Nada formal, apenas um lugar simples por perto. Minha maneira de agradecer pela camisa perfeitamente lavada. Um flash de hesitação cruzou o rosto de Mônica. Elliot conhecia aquele olhar, o mesmo que sua mãe tinha quando alguém oferecia ajuda. Orgulho misturado com cautela. Você não precisa me agradecer. Estávamos apenas fazendo o nosso trabalho. Ela respondeu, colocando uma mecha de cabelo loiro atrás da orelha. Eu sei, Elliot assentiu, mas seria um prazer, apenas um jantar entre amigos. Ele deixou a palavra pairar como uma pergunta. Vamos, mamãe. A voz animada de Maisie interrompeu o momento. Ela havia pulado da cadeira e agora estava ao lado de Mônica, olhando para cima com expectativa. Grace também está com fome. Mônica olhou para a filha, depois para Elliot, e ele pôde ver o conflito em seus olhos. Finalmente, um pequeno sorriso suavizou seus lábios. Tudo bem, ela concordou, mas algo rápido e simples. Maisie tem escola amanhã. O sorriso que iluminou o rosto de Maisie valeu qualquer hesitação. Oba, vamos sair para jantar, Grace. Eu conheço um lugar perfeito a 2 quarteirões daqui. Elliot disse, recuando enquanto Mônica terminava de fechar a loja. Eles fazem o melhor sanduíche de queijo quente da cidade. 15 minutos depois, eles estavam sentados em uma pequena lanchonete na esquina com suas paredes de tijolos expostos e iluminação suave. Não era chique, mas era aconchegante e limpo, com um aroma de pão fresco no ar. Maisie sentou-se entre eles, Grace cuidadosamente colocada na cadeira ao lado dela. O que você faz? Elliot Mônica perguntou depois que eles fizeram seus pedidos. Sanduíches de queijo quente para todos e um milkshake de morango para Maisie.
Eu administro uma pequena empresa de consultoria, ele respondeu, tomando um gole de água. Ajudamos empresas locais a crescer, melhorar processos, esse tipo de coisa. Isso parece estável, Mônica comentou, um leve rubor colorindo suas bochechas como se ela tivesse percebido o que acabara de dizer. Elliot sorriu. É estável. Sim, nem sempre foi. Comecei do zero depois da faculdade. Foram anos complicados. E agora você compra bonecas para estranhos. Mônica brincou. Mas havia uma curiosidade genuína brilhando em seus olhos. Apenas para os especiais. Ele respondeu com um sorriso discreto. O garçom trouxe os sanduíches, interrompendo o momento. Maisie soltou um uau quando viu a quantidade de queijo derretido entre as fatias de pão dourado. Isso é melhor que macarrão com queijo? Ela perguntou à mãe, com os olhos arregalados. Mônica riu, um som que Elliot percebeu que gostaria de ouvir com mais frequência. Experimente e descubra. Os minutos seguintes foram preenchidos com o silêncio confortável de pessoas desfrutando de uma boa refeição. Elliot observou como Mônica cortava o sanduíche de Maisie em pequenos pedaços. Soprava em cada um para esfriar antes de atender ao seu próprio. Pequenos gestos de um amor tão natural que ela provavelmente nem notava. Você tem filhos? A pergunta de Mônica o trouxe de volta de seus pensamentos. Elliot balançou a cabeça. Não, nunca me casei. Por quê? Maisie perguntou com a franqueza que só as crianças possuem. Você é bonito. Maisie, Mônica a repreendeu gentilmente, mas Elliot apenas riu. Obrigado pelo elogio, ele disse à menina. Acho que nunca encontrei a pessoa certa. Ou talvez estivesse muito ocupado construindo meu negócio. Você parece triste quando diz isso, Maisie observou, dando outra mordida em seu sanduíche. Mônica abriu a boca, provavelmente para repreender a filha novamente, mas Elliot a impediu com um leve gesto. Às vezes a vida não segue o caminho que esperamos, ele respondeu honestamente. Mas isso não significa que seja ruim, apenas diferente. A conversa fluiu naturalmente depois disso, passando para tópicos leves como o clima, a escola de Maisie e as pequenas peculiaridades da cidade. Eles não mencionaram dificuldades financeiras ou passados dolorosos. Aquela noite foi uma trégua, um momento fora do tempo, onde eles podiam simplesmente ser 3 pessoas compartilhando numa refeição. Quando Maisie bocejou pela terceira vez, Mônica olhou para o relógio e seus olhos se arregalaram. São quase 9. Precisamos ir, querida. Elliot imediatamente pediu a conta educadamente, ignorando Mônica quando ela tentou dividir a despesa. Eles saíram para a noite fria juntos, e Elliot insistiu em acompanhá-los até em casa. Cole e morávamos a apenas 6 quarteirões de distância, Mônica disse, mas não protestou mais quando ele começou a andar ao lado dela. Maisie, sonolenta, mas ainda animada, segurava a mão da mãe com Grace firmemente aninhada sob o outro braço. Ocasionalmente ela olhava para Elliot e sorria como se quisesse ter certeza de que ele ainda estava lá. A caminhada até o pequeno prédio de apartamentos foi tranquila, preenchida com comentários ocasionais sobre as lojas pelas quais passavam ou as estrelas acima deles. Ao chegarem, Mônica parou na entrada. Obrigada pelo jantar, ela disse, sua voz suave na noite tranquila. Foi agradável. O prazer foi meu, Elliot respondeu. Então, com um pequeno sorriso para Maisie, ele acrescentou. Espero que Grace tenha gostado também. Ela amou, Maisie exclamou, abafando outro bocejo. E eu também. Mônica sorriu para a filha antes de voltar sua atenção para Elliot. Boa noite, então. Boa noite, Mônica. Boa noite, Maisie. Elliot esperou até que elas entrassem no prédio antes de se virar para sair. Enquanto caminhava sob o céu estrelado, ele sentiu um calor incomum em seu peito. Um jantar simples, conversas leves, sorrisos genuínos, pequenas coisas que de alguma forma pareciam preencher um vazio que ele nem sabia que existia. Em seu luxuoso apartamento do outro lado da cidade, Elliot percebeu que pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia sozinho com seus pensamentos.
A sexta-feira chegou com uma manhã cinzenta e uma leve garoa que tornava tudo um pouco mais silencioso. Elliot olhou pela janela de seu escritório no segundo andar de um modesto prédio no centro. Lá fora, pessoas apressadas se abrigavam sob guarda-chuvas coloridos, criando um mosaico em movimento. Seu telefone tocou, trazendo-o de volta à realidade das planilhas e propostas de negócios. Sr. Gray, sua reunião das 10 foi cancelada. Sua assistente o informou na linha. O Sr. Matthews teve uma emergência familiar. Obrigado, Clara, ele respondeu, desligando logo em seguida. Elliot recostou-se em sua cadeira de couro, girando ligeiramente para olhar a fotografia emoldurada em sua mesa. Uma mulher com cabelos grisalhos e olhos azuis idênticos aos seus sorria para a câmera. Sua mãe, Catherine, que havia falecido há 3 anos. O tempo livre inesperado trouxe à mente uma camisa que ele ainda não havia pegado na lavanderia. Ele não precisava urgentemente dela, mas algo o impeliu a pegar seu casaco e sair. A chuva havia intensificado quando ele estacionou seu carro em frente à lavanderia Blue Shine. O lugar estava quase vazio. Apenas uma senhora idosa esperava em uma cadeira perto da porta enquanto uma funcionária organizava pacotes de roupas. E lá estava Mônica atrás do balcão, seu cabelo loiro preso em um coque bagunçado. Mesmo de longe, Elliot notou as olheiras sob seus olhos azuis e a postura ligeiramente curvada de alguém que luta contra o cansaço. Ainda assim, ela sorriu educadamente para a cliente que estava atendendo. Elliot esperou a cliente sair antes de se aproximar. Mônica o viu e seu rosto se iluminou com um reconhecimento que aqueceu algo dentro dele. Bom dia, ela disse, seu tom profissional ligeiramente suavizado. Você veio buscar a camisa, imagino. Bom dia, ele respondeu, observando como ela se movia eficientemente pelo pequeno espaço. Sim, embora eu não tenha pressa. Mônica verificou o comprovante e foi até o cabide de roupas prontas. Elliot notou uma leve claudicação em seu passo. Você está bem? Ele perguntou, preocupação genuína em sua voz. Mônica pareceu surpresa com a pergunta. Oh, sim. Apenas um turno longo ontem à noite nos escritórios, muitas escadas. Ela voltou com a camisa perfeitamente dobrada e embalada. Aqui está. Conseguimos tirar toda a mancha de café. Elliot pegou o pacote, mas não fez menção de sair. Em vez disso, ele observou Mônica cuidadosamente. Os movimentos precisos, a organização meticulosa dos comprovantes, a maneira como ela cumprimentava cada cliente pelo nome. Como está Maisie? Ele perguntou enquanto pagava a conta. O sorriso de Mônica se tornou mais genuíno. Bem, ela não para de falar sobre o jantar da outra noite. Grace ganhou um vestido novo feito de retalhos. Ela é criativa. Sim, muito. Eu gostaria que ela pudesse... Mônica parou, mordendo o lábio como se tivesse dito demais. Que ela tivesse mais oportunidades. Elliot completou gentilmente. Mônica assentiu, a fadiga momentaneamente substituída por algo mais profundo. Todas as mães querem o melhor para seus filhos, não é? Às vezes, apenas não sabemos como lhes dar. Elliot olhou ao redor da lavanderia quase vazia. Então, de volta para Mônica. Uma ideia que vinha germinando em sua mente desde o jantar tomou forma concreta. Mônica, ele começou, sua voz calma, mas determinada. Gostaria de fazer-lhe uma proposta. Ela levantou uma sobrancelha confusa. Que tipo de proposta? Uma oferta de emprego. Elliot manteve contato visual, observando a reação dela. Minha assistente administrativa está se mudando no final do mês. Preciso de alguém para substituí-la. A surpresa era evidente no rosto de Mônica. Eu? Mas não tenho experiência com... Você é dedicada. Eu quero alguém como você na equipe. Elliot a interrompeu gentilmente. Observei como você trabalha. Organizada, atenta aos detalhes, excelente com as pessoas, o resto pode ser aprendido. Mônica olhou para ele com desconfiança, seu corpo tenso. Por quê? Era uma pergunta justa e Elliot apreciou sua franqueza. Porque reconheci potencial e porque ele hesitou por um momento,
Porque alguém fez o mesmo por minha mãe quando eu tinha a idade de Maisie. O silêncio que se seguiu era pesado com possibilidades não ditas. Mônica olhou para as suas mãos, depois para a foto de Macy que ela guardava discretamente sob o balcão. O salário seria melhor que aqui, Elliot continuou. Horário comercial, fins de semana de folga, plano de saúde incluído. O impacto dessas palavras foi visível. Fins de semana de folga, plano de saúde, coisas que eram básicas para muitos, mas que para Mônica representavam uma mudança de vida. E a Macy? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Não tenho com quem deixá-la depois da escola. O escritório tem uma pequena sala de descanso. Ela pode ficar lá fazendo a lição de casa até você terminar. Clara, minha assistente atual, às vezes trazia a filha dela. Mônica respirou fundo, seus olhos revelando um turbilhão de pensamentos. Elliot podia ver o conflito, a oportunidade de uma vida melhor contra o medo do desconhecido. Gratidão lutando contra o orgulho. Você não precisa responder agora, ele disse, sentindo que ela precisava de espaço. Pense nisso. Mônica o surpreendeu endireitando os ombros, uma centelha de determinação substituindo a hesitação em seus olhos azuis. Se eu puder aprender, estou dentro. A simplicidade e força daquela resposta impressionaram Elliot. Não havia desespero em suas palavras, apenas resolução. Tenho certeza que você pode, ele respondeu com um sorriso. 2 vezes, e você o fará. O sino da porta anunciou a chegada de novos clientes. Mônica ajustou o avental, voltando à realidade presente. Podemos discutir os detalhes depois, Elliot disse, pegando sua camisa. Estou no escritório Gray Consulting, a 2 quarteirões depois da Praça Central. Venha na segunda-feira às 9 Hairtown. Traga a Maisie. Mônica lá sentiu, uma mistura de nervosismo e esperança em seu rosto. Estaremos lá. Elliot saiu para a chuva que agora caía suavemente, sentindo-se inexplicavelmente leve. Ele olhou para a camisa em suas mãos. Um pretexto, ele admitiu para si mesmo, para algo muito maior que estava começando a tomar forma. No balcão da lavanderia, Mônica atendia o próximo cliente com movimentos automáticos, enquanto sua mente processava o que acabara de acontecer. Uma chance, uma porta se abrindo, quando todas as outras pareciam fechadas. Se eu puder aprender, estou dentro. Ela repetiu para si mesma como um mantra. E pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sentir algo perigosamente próximo da esperança. A adaptação de Mônica ao novo emprego progredia lentamente, como uma dança cautelosa entre o desconhecido e a determinação. Todas as manhãs, ela chegava ao escritório da Gray Consulting, segurando a pequena mão de Macy. Ambos os seus cabelos loiros bem penteados, apesar da pressa. A área de recepção, com suas paredes em tons neutros e móveis modernos, ainda parecia um mundo à parte da realidade que elas conheciam. Clara, a assistente que em breve se mudaria para outra cidade, mostrava a Mônica os truques do ofício com uma paciência quase maternal. O sistema parece complicado no início, ela explicava, apontando para a tela do computador. Mas depois de uma semana, você estará fazendo isso dormindo. Mônica assentia, concentrando-se em cada palavra, seus olhos azuis fixos na tela, enquanto seus dedos, ainda desajeitados no teclado, digitavam informações lentamente. A transição da lavanderia para o escritório foi mais difícil do que ela imaginara. Não era apenas aprender novos sistemas, mas adaptar-se a um novo mundo com suas regras não escritas e expectativas silenciosas. Não se preocupe tanto, Clara frequentemente dizia quando notava a tensão nos ombros de Mônica. Elliot é exigente, mas também é justo. Ele não espera a perfeição imediata. Enquanto isso, Maisie passava seus dias sentada em um tapete cinza no canto da recepção, tentando se distrair com os poucos recursos que tinha. Mônica havia trazido de casa alguns papéis usados de um lado e um lápis tão pequeno que mal equilibrava entre os dedos delicados da menina.
Durante as primeiras horas, Maisie desenhava com concentração, criando mundos imaginários com traços simples. Mas, à medida que o dia avançava, o tédio se instalava em seu rostinho e ela começava a se agitar inquieta, suspirando ocasionalmente. No terceiro dia, Elliot saiu de seu escritório para um rápido intervalo para o café, quando notou Maisie sentada no chão, rabiscando em uma folha de papel já gasta. O desenho mostrava 3 figuras de palito, uma maior e 2 menores sob o que parecia ser o sol. Seu lápis era tão reduzido que ela tinha que segurá-lo com as pontas dos dedos. Ele parou, observando a cena por um momento. Algo naquela imagem agitou uma memória adormecida. Ele mesmo, aos 6 anos, sentado no canto da cozinha da mansão onde sua mãe trabalhava como empregada, tentando ficar quieto e invisível com seus poucos lápis de cor quebrados. "Você está desenhando sua família?" Ele perguntou, aproximando-se cautelosamente para não assustá-la. Maisie levantou os olhos, surpresa com a atenção repentina. Seu rosto corou ligeiramente enquanto ela balançava a cabeça. "Não, é você, eu e a mamãe." Ela respondeu com uma honestidade que só as crianças possuem. "No parque." Elliot sentiu algo apertar em seu peito. Não era desconforto, mas uma emoção que ele não conseguia nomear totalmente. Ele a sentiu seriamente, como se estivesse analisando uma valiosa obra de arte. "É um desenho muito bonito", ele disse. "Mas acho que seu lápis está no fim, não está?" Maisie encolheu os ombros. Um gesto resignado que parecia fora de lugar em alguém tão jovem. "Ainda posso usar", ela murmurou, voltando a riscar o papel com esforço. Elliot olhou para Mônica, que digitava atentamente, tentando dominar o sistema de arquivamento. Ele podia ver a determinação em cada linha de seu rosto, a mesma determinação que agora reconhecia em sua filha. Sem outra palavra, ele continuou seu caminho até a cafeteira, sua mente já formulando um plano. Na manhã seguinte, Elliot chegou ao escritório antes mesmo de Clara. Ele colocou um pacote em sua mesa e organizou alguns documentos enquanto esperava. Quando ouviu o som da porta da frente, levantou os olhos para ver Mônica e Maisie entrando, ambas com os narizes e bochechas ligeiramente rosados do frio da manhã. "Bom dia", ele cumprimentou, levantando-se. "Espero que tenham dormido bem." "Bom dia, Sr. Gray", Mônica respondeu formalmente, ainda não acostumada a chamá-lo pelo primeiro nome durante o horário de trabalho. "Sim, obrigada." "Oi", Maisie disse timidamente, escondendo-se parcialmente atrás da mãe, enquanto abraçava Grace, sua inseparável boneca loira. Clara chegou logo depois, trazendo o aroma de café fresco em sua xícara térmica. "Bom dia a todos. Mônica, hoje vamos começar com o sistema de faturamento. É mais simples do que parece, eu prometo." Enquanto Mônica se preparava para mais um dia de aprendizado, Elliot pegou a mochila roxa que havia deixado em sua mesa. Era nova, com tecido durável e zíperes reforçados. Ele se aproximou de Maisie, que agora estava sentada no mesmo lugar de sempre, tirando seu minúsculo lápis e papel do bolso do casaco. "Maisie", ele chamou suavemente, "eu trouxe algo que talvez possa tornar seus dias aqui um pouco mais interessantes." A menina olhou para ele com curiosidade, seus grandes olhos azuis idênticos aos da mãe. Mônica também observava a cena, interrompendo momentaneamente suas anotações. Elliot se agachou até a altura da criança e colocou a mochila roxa entre eles. "Pensei que você talvez quisesse algumas coisas para se entreter enquanto espera sua mãe trabalhar." Maisie olhou rapidamente para Mônica, buscando permissão. Com um pequeno aceno de cabeça, Mônica a encorajou. "É para mim?" a menina perguntou, sua voz quase inaudível. "Só se você quiser", Elliot respondeu com um sorriso calmo. "Se não gostar, podemos trocar por outra coisa." Timidamente, Maisie colocou Grace sentada ao lado dela e se aproximou da mochila. Elliot abriu o zíper e começou a tirar os itens. Primeiro,
Um caderno de capa dura decorado com estrelas prateadas que brilhavam quando atingidas pela luz. Em seguida, uma caixa com 24 lápis de cor diferentes, cada um perfeitamente apontado. Um conjunto de 3 livros, um de atividades com quebra-cabeças e labirintos, outro com figuras para colorir e um terceiro com contos e muitas ilustrações. Finalmente, um estojo de tecido roxo combinando com a mochila, contendo uma borracha, um apontador, tesoura de ponta redonda, cola em bastão e algumas canetas coloridas. A cada novo item que surgia da mochila, os olhos de Macy se arregalavam mais, como se ela estivesse testemunhando um truque de mágica. Quando Elliot terminou, ela permaneceu imóvel, contemplando o pequeno tesouro diante dela. "Você não gostou?" ele perguntou, uma leve carranca revelando sua preocupação. A pergunta pareceu despertar Macy de seu encantamento. Lentamente, ela estendeu a mão para o caderno, pegando-o com um cuidado quase reverente. Ela o abriu delicadamente, como se as páginas pudessem se desfazer ao toque. "As páginas são tão lisas", ela murmurou, passando os dedos sobre o papel em branco. "E não tem linhas tortas nem manchas." Mônica observava a cena, uma emoção indescritível apertando sua garganta. Para muitas crianças, novos materiais escolares eram uma ocorrência comum, algo esperado no início de cada ano letivo. Para Macy, era quase um milagre. "Seu nome está aqui", Elliot disse, apontando para a primeira página do caderno, onde estava escrito Macy Parker, em caligrafia elegante. A menina traçou as letras com o dedo indicador, um sorriso lentamente iluminando seu rosto. "Posso usar agora?" "Claro", Elliot respondeu, levantando-se. "Na verdade, Clara e eu preparamos uma surpresa extra." Ele gesticulou em direção a um canto da recepção que antes estava vazio. Lá, onde antes havia apenas o tapete cinza, agora existia uma mesa infantil de madeira clara com 2 cadeiras coloridas. Sobre a mesa, um pequeno porta-lápis e uma luminária de mesa em forma de estrela completavam o espaço. "Pensamos que seria mais confortável do que o chão", Elliot explicou. "E a outra cadeira é para Grace, claro." Só então Mônica notou a transformação do espaço. Entre aprender suas novas funções e a ansiedade de não cometer erros, ela não havia percebido quando ou como aquele pequeno canto havia sido preparado. Uma onda de gratidão tão intensa a atingiu que quase a deixou sem fôlego. Macy não perdeu tempo. Com um entusiasmo raramente visto, ela reuniu todos os seus novos tesouros e correu para a mesa, colocando Grace cuidadosamente em uma das cadeiras antes de se sentar na outra. Em segundos, ela já estava absorta em escolher qual cor usar primeiro em seu novo caderno. Clara sorriu para a cena antes de voltar para sua mesa, deixando Mônica e Elliot observando Macy. "Você não precisava fazer isso", Mônica disse em voz baixa para que só ele pudesse ouvir. "Eu sei", Elliot respondeu simplesmente. "Eu quis." Havia algo na simplicidade daquela resposta que tocou Mônica profundamente. Não era caridade ostentosa ou um favor exigindo gratidão excessiva. Era apenas um gesto humano de alguém que podia para alguém que precisava. "Elliot", a voz de Macy a interrompeu de seus pensamentos. Ele se aproximou da pequena mesa, curioso. "Sim? É aqui que você trabalha?" Ela perguntou, olhando ao redor do escritório com um novo interesse, como se só agora o estivesse notando de verdade. "Sim", ele respondeu, apoiando-se levemente na mesa para ver o desenho que ela havia começado. O contorno do que parecia ser um prédio com várias janelas. "E o que você faz?" A curiosidade infantil brilhava em seus olhos claros. "Eu gerencio empresas, lido com números, contratos", Elliot explicou, fazendo gestos vagos com as mãos, tentando traduzir conceitos complexos para termos que uma criança de 6 anos pudesse entender. Macy enrugou o nariz adoravelmente e riu, um som cristalino que contrastava com a atmosfera geralmente formal do escritório. "Ah, essas coisas de gente grande." Elliot sorriu. Um sorriso genuíno que suavizava as linhas sérias de seu rosto. "Sim",
Essas coisas chatas de gente grande. Não pode ser tão chato se você gosta. Maisie respondeu com sabedoria surpreendente. A mamãe diz que todo trabalho é mais leve quando você o faz com amor. Sua mãe é uma mulher muito sábia. Elliot concordou, lançando um breve olhar para Mônica. De seu lugar na recepção, Mônica observava a interação entre sua filha e seu novo chefe com uma emoção que ela não conseguia conter totalmente. Havia uma naturalidade nisso que a surpreendia. Elliot, com seu comportamento normalmente formal e reservado, conversava com Maisie sem condescendência, como se ela fosse uma pessoa completa, digna de atenção e respeito. Uma lágrima inesperada embaçou sua visão. Mônica piscou rapidamente, tentando contê-la, mas foi inútil. A emoção transbordou silenciosamente enquanto ela testemunhava algo que nem sabia que queria tanto. Ver sua filha tratada com a dignidade que todo ser humano merece, independentemente da idade ou circunstância. Clara, percebendo seu estado, aproximou-se discretamente com um lenço. Ele tem esse efeito nas pessoas. Ela sussurrou com um sorriso simpático. Ele parece distante no início, mas quando você menos espera. Mônica aceitou o lenço com um aceno agradecido, secando rapidamente os olhos. É que... Ela começou, mas não conseguiu terminar. Eu sei, Clara respondeu, apertando levemente seu ombro antes de voltar ao trabalho. As horas passaram rapidamente naquela manhã. Mônica continuou absorvendo informações sobre o sistema de arquivamento e atendimento telefônico, enquanto Maisie estava feliz em seu canto. Ocasionalmente, a menina vinha mostrar um desenho ou pedir ajuda para entender uma atividade no livro de quebra-cabeças, mas na maior parte do tempo, permanecia absorta em seu pequeno mundo de cores e papel. Durante o almoço, Mônica e Maisie sentaram-se em um banco do lado de fora do prédio, compartilhando sanduíches simples que Mônica havia preparado naquela manhã. O outono pintava as árvores próximas em tons de vermelho e dourado, e uma brisa suave balançava os cabelos loiros de ambas. Você gostou dos presentes que o Sr. Gray trouxe? Mônica perguntou, ajudando Maisie a abrir sua caixinha de suco. A menina assentiu entusiasticamente. Ele é legal, mamãe. Você sabe do que eu mais gostei? O quê? Ele escreveu meu nome todo certinho. Maisie Parker, como se eu fosse uma pessoa importante. Mônica sentiu seu coração apertar. Você é importante, querida. Muito importante. Eu sei. Maisie respondeu simplesmente. Mas é bom quando outras pessoas sabem também. Aquela tarde passou tranquilamente. Mônica continuou a absorver informações sobre o sistema de arquivamento e atendimento telefônico, enquanto Maisie explorava seu novo caderno e livros. Às 5h, Clara se despediu, lembrando-lhes que o dia seguinte seria seu último dia antes de se mudar. Enquanto Mônica organizava sua mesa para sair, Elliot saiu de seu escritório carregando uma mochila azul marinho maior e uma sacola de papel parda. Seu rosto tinha uma expressão que Mônica ainda não conseguia decifrar, uma mistura de satisfação e nervosismo. Talvez. Fico feliz que você não tenha ido embora, ele disse colocando a mochila no balcão da recepção. Tenho mais uma coisa para você. Mônica sentiu um leve desconforto. Por mais gentil que ele fosse, ela não queria que Elliot pensasse que ela esperava presentes dele. Elliot, você já fez muito com os materiais para Maisie. Nós realmente não precisamos. Eu consegui uma vaga para Maisie em uma escola próxima. Ele a interrompeu, sua voz calma, mas decisiva. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Mônica olhou para a mochila azul, depois para Elliot, depois para Maisie, que observava a conversa com crescente curiosidade. Como? Ela finalmente conseguiu perguntar. Escola Primária Westfield. Fica a 3 quarteirões daqui, Elliot explicou. Eu conheço a diretora há alguns anos. Quando mencionei a situação de Maisie, ela disse que ela poderia começar na segunda-feira. Mônica sentiu suas pernas enfraquecerem e se apoiou no balcão. A escola primária Westfield era conhecida por sua excelente educação
instalações modernas e, o mais importante, por ser particular e cara, algo que ela nunca poderia pagar com seu antigo salário. E, honestamente, nem mesmo com seu atual. Dentro da mochila estão o uniforme e os materiais necessários. Elliot continuou, abrindo o zíper para mostrar o conteúdo. Um uniforme azul e branco, cuidadosamente dobrado, repousava sobre cadernos, livros didáticos e uma caixa completa de material escolar. Maisie se aproximou cautelosamente, seus olhos brilhando de excitação. É uma escola de verdade, mamãe. Como nos livros. A pergunta inocente foi o que finalmente quebrou a compostura de Mônica. Lágrimas silenciosas escorreram pelo seu rosto enquanto ela se agachava até a altura da filha. Sim, meu amor, uma escola de verdade, com outros alunos, professores e um parquinho para brincar. Maisie soltou um grito de alegria e correu para examinar a mochila, tocando o tecido do uniforme como se fosse algo precioso. Posso experimentá-lo em casa, querida? Mônica respondeu, levantando-se lentamente para encarar Elliot. Havia tantas emoções em seus olhos azuis que ele não conseguia identificar todas. Gratidão, surpresa, um pouco de constrangimento, talvez. E algo mais profundo, mais complexo. É tudo o que eu sempre quis para ela, Mônica disse, sua voz embargada pela emoção contida. Mas não sei se posso aceitar. Deve ser muito caro, e eu acabei de começar aqui. Nem sei se conseguirei ficar depois do período de experiência. Considere isso parte do pacote de benefícios do seu novo emprego. Elliot respondeu com um pequeno sorriso. A empresa tem um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Clara teria direito ao mesmo para a filha dela, mas como elas se mudaram, era uma meia-verdade e ambos sabiam disso. Não existia tal programa. Elliot havia arranjado tudo pessoalmente, mas ele estava oferecendo a Mônica uma maneira de aceitar sem ferir seu orgulho. Um gesto que ela reconheceu e silenciosamente apreciou. Posso ir de verdade, mamãe? A voz esperançosa de Maisie quebrou o momento. Ela já havia tirado a jaqueta do uniforme da mochila e a segurava contra o peito como um tesouro. Mônica olhou para a filha, pequena, brilhante, cheia de potencial que o mundo até então havia ignorado, e percebeu que não tinha escolha. Ou melhor, ela tinha uma escolha óbvia a fazer. Você pode, meu amor. Você começa na segunda-feira. A alegria de Maisie explodiu em pulos e gritos enquanto ela corria para abraçar a mãe primeiro, depois, surpreendentemente, Elliot, pegando-o de surpresa. Ele hesitou por um momento, visivelmente desconfortável com o contato repentino antes de retribuir o abraço desajeitadamente, dando tapinhas gentis nas costas da menina. Obrigada, 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 Maisie cantou, voltando a explorar sua nova mochila. Mônica observou a filha e depois olhou para Elliot. As palavras pareciam inadequadas para expressar o que ela sentia, então ela simplesmente disse obrigada. A gratidão era sincera e profunda, sem exageros ou drama desnecessário. Apenas o reconhecimento genuíno de um ato que mudaria suas vidas. Elliot assentiu, compreendendo tudo o que não havia sido dito. Ela merece a chance de brilhar. Ele respondeu simplesmente. Naquela noite, enquanto ajudava Maisie a experimentar o uniforme em seu pequeno apartamento, Mônica sentiu algo novo crescendo em seu peito. Um sentimento que ela quase havia esquecido durante os anos de luta solitária. Esperança e talvez algo mais que ela ainda não ousava nomear. O alarme tocou às 6h da manhã, mas Maisie já estava acordada há pelo menos meia hora, seus olhos azuis fixos no teto enquanto esperava a hora oficial de se levantar. Quando o som finalmente preencheu o pequeno quarto, ela pulou da cama como se tivesse molas nos pés. Mamãe, mamãe, ela chamou, correndo pelo corredor estreito do apartamento. É hoje. Mônica saiu do banheiro com os cabelos loiros ainda molhados, uma toalha enrolada no corpo. Ela sorriu para o entusiasmo da filha.
Devagar, pequena, ela disse, secando as mãos para verificar a hora. Temos tempo suficiente para nos arrumar sem pressa. Mas Maisie estava longe de calma. Ela correu de volta para seu quarto e abriu o armário onde o novo uniforme estava pendurado, protegido por um saco plástico transparente. O azul marinho e branco da escola primária Westfield parecia brilhar sob a fraca luz da manhã que entrava pela janela. Posso usá-lo agora? Ela perguntou, pulando de um pé para o outro. Café da manhã primeiro? Mônica respondeu, indo para a cozinha. E não queremos manchar seu novo uniforme. 20 minutos depois, com o estômago cheio de torradas com geleia e um copo de leite, Maisie finalmente recebeu permissão para vestir o uniforme. Com um cuidado quase reverente, ela tirou cada peça do saco plástico. A saia plissada azul marinho, a camisa branca de botões, o suéter com o emblema da escola no peito, as meias brancas até o joelho e os sapatos pretos brilhantes que completavam o conjunto. Mônica a ajudou com os botões da camisa, observando como sua filha se transformava diante de seus olhos. Não era apenas o uniforme, mas a postura, o brilho em seus olhos, a dignidade recém-encontrada. Você está linda, Mônica disse, sua voz ligeiramente embargada. Maisie girou na frente do espelho, admirando seu reflexo com os olhos arregalados. Eu pareço uma estudante de verdade. Você é uma estudante de verdade, Mônica corrigiu gentilmente. Agora, vamos pentear esse cabelo. Sentada na beira da cama, Maisie permaneceu excepcionalmente quieta enquanto sua mãe passava a escova por suas mechas loiras e sedosas. Normalmente inquieta durante este ritual, hoje ela parecia entender a importância da ocasião. Quero 2 tranças como você faz em dias especiais, ela pediu. Mônica sorriu, dividindo o cabelo da filha ao meio. Dias especiais merecem penteados especiais. Com dedos hábeis, ela trançou o cabelo loiro em 2 tranças perfeitamente simétricas, prendendo-as com fitas azuis que combinavam com o uniforme. Quando ela terminou, Maisie parecia ter saído de um catálogo escolar. Grace pode vir comigo? A menina perguntou, olhando para a boneca, observando tudo da prateleira. Acho melhor ela ficar aqui hoje, Mônica respondeu. Você terá muitas coisas novas para prestar atenção. Grace pode esperar por você em casa. Maisie concordou, embora relutantemente, e foi se despedir da boneca. Mônica aproveitou para terminar de se arrumar, verificando 2 vezes se tinha todos os documentos necessários para o primeiro dia. Às 7h40, elas saíram do apartamento. A caminhada até a escola normalmente levaria 20 minutos, mas Mônica queria chegar cedo. Maisie caminhava ao lado dela, a nova mochila azul marinho nas costas parecendo quase grande demais para seu pequeno corpo. Tia, vou aprender a ler hoje? Maisie perguntou, segurando a mão da mãe com força enquanto atravessavam a rua. Ler leva tempo, querida, Mônica explicou. Mas hoje você vai começar a aprender as letras e logo estará lendo livros de histórias inteiros. O rosto de Maisie brilhou com a perspectiva. Ou eu leio para você e Elliot. Mônica sorriu, notando como o nome dele já soava natural nos lábios da filha. Há 3 semanas, eram apenas as 2 contra o mundo. Agora, Elliot havia se tornado uma presença constante em suas conversas, seus planos, seus pensamentos. A escola primária Westfield apareceu na esquina, um prédio de tijolos vermelhos de 2 andares com grandes janelas e um parquinho cercado por árvores. O portão principal estava aberto com uma placa que dizia Bem-vindos ao novo ano letivo. Maisie de repente parou, apertando a mão de Mônica com mais força. Pela primeira vez naquela manhã, uma sombra de apreensão cruzou seu rosto. E se eles não gostarem de mim? Ela sussurrou. Mônica se agachou, ficando no nível dos olhos da filha. Eles vão te adorar, meu amor. E se alguém não gostar de você, isso é problema deles. Você é maravilhosa exatamente como é. Maisie respirou fundo e assentiu, recuperando um pouco de sua confiança.
Juntas, elas cruzaram o portão da escola. O parquinho estava cheio de crianças em uniformes idênticos, algumas correndo, outras conversando em pequenos grupos. Pais se despediam com beijos e abraços, alguns tirando fotos para registrar o momento. Mônica e Maisie se dirigiram ao escritório principal, conforme instruído. A diretora, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso, veio pessoalmente cumprimentá-las. Você deve ser Maisie, ela disse, estendendo a mão para a menina. Estamos muito felizes em tê-la conosco. Maisie apertou a mão oferecida com uma seriedade adulta que fez Mônica sorrir. Obrigada por aceitá-la no meio do semestre, Mônica disse, entregando os documentos. Qualquer amigo de Elliot Gray é bem-vindo aqui, a diretora respondeu com um sorriso conhecedor. Ele é um grande apoiador da escola há anos. Antes que Mônica pudesse processar essa informação, a Sra. Bennet se virou para Maisie. Vamos conhecer sua professora e seus novos colegas de classe? Maisie olhou para a mãe, uma mistura de excitação e medo em seus olhos claros. Mônica se agachou para um último abraço. Tenha um dia maravilhoso, meu amor. Estarei aqui às 3 para buscá-la. Promete? Maisie sussurrou em seu ouvido. Prometo, Mônica respondeu, segurando o rosto da filha entre as mãos. Você terá tantas coisas para me contar. Com um último aceno, Maisie seguiu a diretora pelo corredor decorado com obras de arte dos alunos. Mônica permaneceu imóvel, observando sua pequena figura se afastar até desaparecer em uma sala de aula. Foi só quando ela se virou para sair que Mônica ouviu. Elliot estava parado sob uma árvore do outro lado da rua, parcialmente escondido pela sombra dos galhos. Ele usava seu terno habitual e segurava uma xícara de café, como se estivesse apenas de passagem a caminho do trabalho. Seus olhos estavam fixos na escola, e Mônica percebeu que ele provavelmente havia testemunhado toda a cena. Seus olhos se encontraram à distância. Elliot pareceu momentaneamente envergonhado por ter sido notado, mas então simplesmente ergueu sua xícara em um brinde silencioso. Mônica sorriu e assentiu levemente antes de continuar seu caminho para o trabalho. O dia passou lentamente para Mônica. Entre aprender novas funções no escritório e ajudar Clara com os últimos detalhes antes de sua partida, ela verificou o relógio dezenas de vezes. Elliot apareceu por volta do meio-dia, mas nenhum deles mencionou o encontro matinal. Havia um entendimento silencioso entre eles, uma cumplicidade recém-descoberta. Às 2h45, Mônica já estava no portão da escola, juntando-se a outros pais que esperavam a campainha final. Quando o som alto finalmente ecoou, as crianças começaram a sair em grupos barulhentos. E então lá estava ela. Maisie emergiu do prédio, suas tranças ligeiramente desfeitas, seu suéter amarrado na cintura, mas com o maior sorriso que Mônica já havia visto em seu rosto. Ao avistar a mãe, ela correu em sua direção. Mamãe? Ela exclamou, atirando-se em seus braços. Foi o melhor dia da minha vida. No caminho para casa, Maisie conversou sem parar. As palavras jorravam como uma cascata de entusiasmo. A professora Wilson é super legal. Ela me deu um livro só para mim com meu nome escrito nele. E tem um menino chamado Sam que me emprestou os lápis de cor dele quando eu não conseguia achar os meus. E a biblioteca, mamãe? A biblioteca tem tantos livros que eu nem consigo contar. Mônica ouviu tudo com um sorriso, absorvendo cada detalhe, cada nova amizade, cada descoberta. E você sabia que as letras têm sons diferentes? A professora mostrou o A e o som que ele faz. Amanhã vamos aprender o B. Ao entrar no apartamento, Maisie correu para pegar Grace e mostrar-lhe o livro que havia trazido. Mônica observava sua filha, tão animada e cheia de vida, e sentiu uma gratidão profunda que as palavras não podiam conter. Por uma escola que abria portas para um futuro que começava a tomar forma, e por um homem que havia aparecido do nada para mudar tudo. 3 meses haviam se passado desde o primeiro dia de Maisie na escola. O outono deu lugar ao inverno, pintando a cidade em tons de branco e cinza. As árvores antes douradas,
Agora estendiam galhos nus contra o céu pálido, e as pessoas se apressavam nas calçadas, protegendo-se do frio com cachecóis e luvas. As vidas de Monica e Macy haviam mudado de maneiras que nenhuma delas poderia ter imaginado. O novo emprego de Monica na Gray Consulting trouxe não apenas estabilidade financeira, mas também uma rotina que lhe permitia estar em casa todas as noites e fins de semana com a filha. Macy, por sua vez, floresceu na nova escola, aprendendo a ler com uma velocidade que surpreendeu até mesmo suas professoras. E então havia Elliot, uma presença constante, discreta e reconfortante em suas vidas. Começou com pequenas coisas: caronas para casa em dias chuvosos, almoços ocasionais aos sábados, visitas ao parque quando o tempo permitia. Nada era planejado ou anunciado. Simplesmente acontecia, como se um ímã invisível os puxasse para a órbita um do outro. Naquela sexta-feira, depois de um dia particularmente frio, Elliot sugeriu que pedissem pizza para o jantar. "Eu conheço um lugar que entrega", ele disse casualmente enquanto ajudava Maisie com o casaco no final do dia de trabalho. "Podemos comer na sua casa, se você não se importar." Mônica assentiu, sentindo aquele conforto familiar que agora existia entre eles. Não era a primeira vez que jantavam juntos, mas algo naquela noite parecia diferente. Uma expectativa silenciosa no ar que nenhum deles ousava nomear. O jantar foi animado, principalmente por causa de Macy, que entusiasmada recontou seu papel na peça de Natal da escola. "Vou ser uma estrela", ela anunciou, levantando-se para demonstrar como ela brilharia no palco, girando com os braços abertos. Elliot riu, um som genuíno que ainda surpreendia Mônica toda vez que ela o ouvia. Ele era diferente perto de Macy, mais suave, menos contido, como se a presença da criança dissolvesse alguma barreira invisível que ele mantinha erguida. Quando terminaram de comer, Macy insistiu em mostrar a Elliot seu novo livro de histórias. Os três sentaram-se no pequeno sofá da sala, a menina entre eles lendo lentamente, soletrando as palavras mais difíceis, ocasionalmente olhando para os adultos em busca de aprovação. Não demorou muito para que os olhos de Macy começassem a cair. O dia de escola, a emoção da visita de Elliot e a barriga cheia de pizza finalmente cobraram seu preço. No meio da segunda história, ela adormeceu. Sua cabeça loira repousando no braço do sofá, sua respiração suave e irregular. "Devo levá-la para cima?" Mônica murmurou, mas não fez menção de se mexer. "Ela parece confortável", Elliot respondeu, seu olhar fixo na figura adormecida. "E está quente aqui dentro." Lá fora, a neve havia começado a cair novamente. Pequenos flocos brancos dançando contra a janela escurecida pela noite. O silêncio dentro do apartamento era confortável, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede e pela respiração de Macy. "Então, você gostaria de um café?" Mônica finalmente perguntou, levantando-se cuidadosamente para não incomodar a filha. Elliot assentiu e a seguiu até a pequena cozinha separada da sala por um balcão estreito. O espaço era aconchegante, apesar de sua simplicidade. Cortinas amarelas nas janelas, uma mesa com 4 cadeiras e alguns desenhos de Macy presos à porta da geladeira com ímãs coloridos. Mônica se ocupou preparando o café, consciente da presença de Elliot atrás dela. Havia algo na quietude daquele momento que parecia intensificar cada pequeno som. A água fervendo, o tilintar das xícaras, seu suspiro suave enquanto ele se apoiava no balcão. Quando o café ficou pronto, eles sentaram-se à mesa, suas xícaras fumegantes criando uma barreira efêmera entre eles. Mônica mexeu o líquido escuro, observando os pequenos redemoinhos que se formavam, reunindo coragem para a pergunta que vinha girando em sua mente por semanas. "Você tem alguém?" As palavras saíram quase em um sussurro, mas no silêncio da cozinha, soaram claras como um sino. Ela não levantou os olhos da xícara, temendo o que poderia ver em seu rosto. Elliot não respondeu imediatamente, por um momento tão longo que Mônica quase se arrependeu da pergunta.
Apenas o som da neve batendo na janela preenchia o espaço entre eles. Meu pai morreu jovem. Ele finalmente começou, sua voz mais suave que o normal. Minha mãe era faxineira. Mônica levantou os olhos, encontrando seu olhar. O azul acinzentado de seus olhos parecia mais profundo sob a luz suave da cozinha. Eu construí tudo com ela. Elliot continuou, girando a xícara nas mãos. Começamos do nada, literalmente. Eu estudava durante o dia e trabalhava à noite. Ela às vezes fazia 3 turnos. Ele fez uma pausa, um sorriso melancólico tocando seus lábios. Ela era uma mulher extraordinária, forte como aço, mas gentil. Mas ela nunca perdeu a fé no amanhã. Mônica ouviu em silêncio, percebendo que estava testemunhando algo raro. Elliot Gray baixando suas defesas, revelando o homem por trás da fachada polida do empresário de sucesso. Consegui retribuir a ela no final, cuidar dela. Sua voz falhou ligeiramente e ele tomou um gole de café antes de continuar. Construí meu negócio, comprei uma casa confortável para nós. Ela finalmente pôde descansar. Elliot olhou para além de Mônica, como se visse algo que ela não podia. Mas ela morreu há alguns anos. Câncer. Ele respirou fundo. E desde então só tive silêncio. A simplicidade daquela última confissão atingiu Mônica como uma onda. Naquelas poucas palavras estava contida uma vida inteira de luta, realização, perda e solidão. De repente, muitas coisas faziam sentido. Sua gentileza com Maisie, sua compreensão instantânea da situação delas, a generosidade que nunca pareceu calculada ou condescendente. Sem pensar, Mônica estendeu a mão pela mesa, tocando levemente seus dedos. Elliot olhou para suas mãos unidas, surpreso, mas não se afastou. Ela criou um homem que sabe cuidar, Mônica disse suavemente. Ela ficaria muito orgulhosa de você. Elliot fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, havia uma vulnerabilidade neles que Mônica nunca tinha visto antes. Ele não respondeu com palavras, simplesmente virou a palma da mão para cima, entrelaçando seus dedos com os dela. Eles ficaram assim em silêncio enquanto a neve continuava a cair lá fora. Não houve grandes declarações ou promessas para o futuro. Apenas 2 pessoas que haviam conhecido a solidão reconhecendo algo familiar uma na outra. Na sala, Maisie se mexeu em seu sono, murmurando algo ininteligível antes de se acomodar novamente. O som trouxe sorrisos aos 2 rostos, como um lembrete silencioso do vínculo que eles já compartilhavam. Nenhum deles sabia o que viria a seguir. E naquela noite, isso parecia perfeitamente aceitável. Havia tempo. Havia possibilidades, e pela primeira vez em muito tempo, para ambos, havia alguém para compartilhar o silêncio. A primeira visita de fim de semana aconteceu quase por acaso. Era um sábado frio de janeiro, o tipo de manhã em que a neve se acumulava nos cantos das janelas e transformava as ruas em paisagens de cartão postal. Mônica acabara de servir o café da manhã para Maisie, torradas com geleia e chocolate quente, quando a campainha tocou. Quem poderia ser tão cedo? Ela murmurou, ajustando seu roupão sobre o pijama de flanela e passando os dedos pelo cabelo loiro bagunçado. Abrindo a porta, ela encontrou Elliot parado no corredor, flocos de neve empoeirando seus ombros largos e cabelo claro. Ele segurava uma sacola de papel da padaria francesa do centro e uma garrafa de suco de laranja. Bom dia, ele disse, um sorriso hesitante em seus lábios. Espero não estar incomodando a esta hora. Antes que Mônica pudesse responder, Maisie apareceu atrás dela, ainda de pijama, seus olhos azuis arregalados de surpresa e alegria. Elliot, a menina exclamou, você veio nos visitar no sábado? Ele se agachou ligeiramente, aproximando-se da altura dela. Eu trouxe croissants quentes. Pensei que talvez pudéssemos tomar café da manhã juntos. Não estávamos esperando você, Mônica disse, consciente de sua aparência desgrenhada e do estado modesto do apartamento, que ela não havia tido tempo de arrumar adequadamente. Dino, ele respondeu com um encolher de ombros casual.
Foi uma ideia de última hora, se for um momento ruim. Não é, Maisie interrompeu, pegando a mão dele e puxando-o para dentro. Eu já estava sentindo sua falta desde ontem. Mônica não pôde deixar de sorrir para o entusiasmo da filha. Bem, acho que a decisão foi tomada. Entre, mas, por favor, ignore a bagunça. Aquela primeira manhã de sábado espontânea foi o começo de um novo capítulo. Sem perceber, uma rotina começou a se formar. Às vezes, Elliot aparecia com livros infantis cuidadosamente selecionados. Em outras ocasiões, ele trazia ingredientes para que preparassem almoço ou jantar juntos. Havia dias em que ele chegava de mãos vazias, oferecendo apenas sua presença, o que Mônica começava a perceber ser o presente mais valioso de todos. Em meados de fevereiro, com o inverno ainda apertando, mas os dias começando a se alongar, os três desenvolveram uma sincronia quase intuitiva. Em um domingo particularmente frio, eles estavam espalhados pela pequena sala de estar do apartamento, cada um absorto em sua própria atividade, mas unidos por um conforto silencioso que só a familiaridade traz. Mônica, sentada de pernas cruzadas no tapete, organizava fotografias antigas em um novo álbum, um pequeno luxo que seu salário melhorado agora permitia. Elliot ocupava uma ponta do sofá com seu laptop, ocasionalmente franzindo a testa para alguma planilha complicada. Na outra ponta, Maisie folheava seus cadernos escolares com a seriedade adorável de uma criança que acabara de descobrir o prazer de aprender. A sala de estar, antes apenas um espaço funcional, havia ganhado toques de vida nos últimos meses. Havia uma planta verde no parapeito da janela, um presente de Elliot, que insistia que toda a casa precisava de um pouco de natureza. Almofadas coloridas compradas em uma liquidação tornavam o sofá gasto mais aconchegante. Os desenhos de Maisie decoravam uma parede inteira, formando uma galeria improvisada que mudava semanalmente conforme novas criações substituíam as antigas. Elliot, Maisie chamou, quebrando o silêncio confortável. Quer ver o que aprendi esta semana? Ele fechou o laptop imediatamente, como se nenhuma planilha ou contrato no mundo pudesse competir com o progresso acadêmico de Maisie. Claro que sim, ele respondeu, colocando o computador de lado e virando-se completamente para ela. Maisie pulou, agarrada ao seu caderno de matemática. Nos últimos meses, ela havia florescido visivelmente, não apenas crescido alguns centímetros, mas ganhado uma confiança que antes apenas timidamente insinuava. Seu cabelo loiro, agora mais longo, emoldurava um rosto que raramente estava sem um sorriso. Estamos aprendendo frações, ela anunciou com a importância de alguém revelando um segredo universal, sentando-se ao lado dele e abrindo cuidadosamente o caderno. Olha, acertei tudo, até as difíceis. Elliot examinou as páginas cobertas pela caligrafia redonda e caprichada de Maisie. Cada exercício foi resolvido com precisão surpreendente para uma criança de sua idade. Ao lado dos problemas, pequenos desenhos coloridos ilustravam os conceitos, pizzas divididas em 8 fatias, maçãs cortadas ao meio, círculos separados em diferentes porções coloridas. Torradas. Isso é realmente impressionante, ele comentou, passando o dedo por uma sequência particularmente complexa de frações equivalentes. Sua professora deve estar muito orgulhosa. Ela disse que tenho talento para números, Maisie respondeu, sem conseguir esconder o orgulho em sua voz. Então, com uma timidez repentina, ela acrescentou, como você? Mônica levantou os olhos de seu projeto de fotografia, observando silenciosamente a cena. Havia algo na maneira como Elliot se inclinava para examinar o trabalho de Maisie, como se cada adição e subtração fosse uma descoberta fascinante, que tocava um lugar profundo em seu coração. Não era apenas a atenção que ele dava à menina, mas o respeito genuíno, a maneira como ele falava com ela sem condescendência, como se suas conquistas fossem tão importantes quanto qualquer negócio que ele conduzia. Quer ouvir como estou lendo agora?
Maisie já havia trocado o caderno de matemática por um livro fino com uma capa colorida, onde um rato de botas vermelhas sorria para o leitor. Adoraria, Elliot respondeu, acomodando-se novamente no sofá e colocando uma almofada atrás das costas. Mônica abandonou sua tarefa e se aproximou, sentando-se na poltrona próxima. Essas sessões de leitura haviam se tornado um ritual nos últimos fins de semana, um momento que ela aguardava com um carinho especial. Maisie abriu o livro com o cuidado de quem manuseia um tesouro frágil. Este é mais difícil que o último, ela avisou, preparando sua pequena plateia para possíveis tropeços. Ela respirou fundo como um mergulhador antes de um salto e começou. O pequeno barco navegava rio abaixo, no Rio Azul. Dentro dele, Mateus, o rato, olhava para as nuvens brancas no céu. Onde estava seu amigo, o sapo? Sua voz clara e determinada preencheu o apartamento enquanto ela lutava com palavras mais complexas, seu dedo indicador seguindo cada sílaba com concentração. Ocasionalmente, ela olhava para os adultos, buscando a confirmação silenciosa de que estava no caminho certo. Elliot ouvia com uma atenção quase reverente, assentindo encorajadoramente a cada virada de página. Quando Maisie hesitava diante de uma palavra difícil, ele esperava pacientemente, sem interromper ou corrigir, permitindo que ela descobrisse os sons por conta própria. É incrível como ela progrediu. Ele comentou mais tarde, quando Maisie foi ao quarto buscar outro livro para mostrar. Mas em apenas alguns meses. Ela sempre foi inteligente, Mônica respondeu, inclinando-se para juntar as fotografias espalhadas no chão. Ela só precisava da oportunidade. Uma oportunidade que Elliot havia proporcionado. Ambos sabiam, embora nenhum deles mencionasse explicitamente esse fato, que não era necessário. O reconhecimento estava ali no espaço silencioso entre suas palavras. Na maneira como Mônica sorria para ele quando pensava que não estava sendo observada. Na maneira como Elliot trazia pequenos presentes não apenas para Maisie, mas também para ela. Um livro que ela havia mencionado querer ler. Uma caneca bonita para substituir a rachada. Na pequena, mas funcional cozinha, Mônica se movia com uma nova confiança. Nos primeiros jantares que preparou para Elliot, ela se limitava a pratos simples. Macarrão com molho caseiro, saladas frescas, sopas básicas. Mas com o tempo, e com um salário que finalmente permitia alguns extras no supermercado, ela começou a experimentar. Naquele domingo, o aroma de frango assado com alecrim e limão preenchia o apartamento, misturando-se ao cheiro de pão fresco que Elliot havia trazido da padaria artesanal do bairro italiano. A mesa estava posta com o conjunto de jantar que Mônica havia encontrado em uma liquidação. Eles não combinavam perfeitamente, mas tinham delicados padrões florais azuis nas bordas que a faziam pensar em dias de primavera. Você precisa de ajuda com alguma coisa? Elliot perguntou, aparecendo na porta da cozinha enquanto ela verificava o assado no forno. Mônica sorriu, apontando para uma tigela de batatas em cubos. Você pode terminar de temperá-las com azeite e alecrim e depois polvilhar um pouco daquele queijo ralado. Era um pedido simples e cotidiano, mas o olhar que trocaram tinha uma qualidade cúmplice, como se compartilhassem um segredo. Elliot arregaçou as mangas de sua camisa azul clara e se pôs a trabalhar ao lado dela, seus movimentos se ajustando naturalmente ao espaço limitado da cozinha. Sabe, minha mãe costumava dizer, você pode conhecer uma pessoa pela maneira como se comporta na cozinha. Ele comentou, misturando as batatas com as ervas. E o que você vê em mim? Mônica perguntou, um brilho brincalhão em seus olhos. Elliot parou, observando-a com uma intensidade que fez suas bochechas corarem ligeiramente. Eu vejo alguém que transforma pouco em muito, ele finalmente respondeu. Que encontra beleza nas coisas simples, que presta atenção aos detalhes porque sabe que são eles que fazem a diferença. O momento foi interrompido por Maisie, que entrou na cozinha saltitando com um novo livro nas mãos. Elliot vai ficar para jantar também? Ela perguntou, apoiando-se na borda da mesa.
Mônica olhou para ele, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Se eu for convidado, ele respondeu, concentrando-se em distribuir o queijo uniformemente sobre as batatas. Você está sempre convidado, Maisie declarou com a lógica direta das crianças. Não está, mamãe. Sempre, Mônica confirmou, surpreendendo-se com a naturalidade da resposta e a verdade que ela continha. O almoço foi servido logo depois, os três sentados ao redor da pequena mesa redonda. A conversa fluía facilmente entre os tópicos. Maisie falou sobre o projeto de ciências que ela começaria na próxima semana, onde cada aluno criaria seu próprio terrário. Elliot compartilhou uma história hilária sobre sua desastrosa primeira tentativa de cozinhar na faculdade, resultando em um alarme de incêndio e a evacuação de todo o dormitório. Mônica falou sobre o novo sistema que estava implementando no escritório, que facilitaria o agendamento de reuniões. Eram conversas cotidianas, do tipo que milhares de famílias têm diariamente ao redor das mesas em todo o mundo. Mas para os três, cada palavra trocada, cada risada compartilhada, cada silêncio confortável tinha o sabor da descoberta, de algo precioso sendo construído tijolo por tijolo. Depois da refeição, enquanto Mônica lavava a louça e Elliot secava, Maisie se acomodou no tapete da sala, espalhando livros e cadernos ao redor dela, planejando meticulosamente o que mostraria à sua professora na semana seguinte. Vocês dois estão namorando? A pergunta veio de repente quando os dois adultos retornaram à sala com xícaras de café. Mônica quase engasgou com a própria respiração, sentindo seu rosto esquentar instantaneamente. Elliot parou no meio do caminho, a xícara suspensa no ar. Por que você pergunta isso? Mônica conseguiu dizer finalmente, sentando-se cautelosamente na beira do sofá. Maisie encolheu os ombros como se a resposta fosse perfeitamente óbvia. Por que vocês se olham do mesmo jeito que os pais da Emily se olham? E ela me disse que os pais dela estão namorando, mesmo que estejam casados há muito tempo. Elliot colocou sua xícara na mesa de centro e sentou-se na poltrona, visivelmente procurando as palavras certas. Maisie, ele começou, seu tom cuidadosamente equilibrado entre sério e gentil. Sua mãe e eu, nós realmente gostamos da companhia um do outro. E da sua, Mônica rapidamente acrescentou, estendendo a mão para a filha para um leve aperto. Sim, e da sua, muito. Elliot concordou com um sorriso caloroso. Mas relacionamentos adultos são complicados. Por quê? Maisie insistiu, seus olhos azuis movendo-se de um para o outro com curiosidade genuína. Mônica respirou fundo, tentando encontrar uma explicação adequada para uma criança de 6 anos. Porque adultos têm muito a considerar antes de nomear as coisas. Maisie franziu a testa em concentração, processando aquela resposta. Então seu rosto se iluminou de compreensão. Ah, é como quando a professora Wilson diz que não precisamos rotular as coisas antes de entendê-las direito. Elliot não conseguiu conter uma risada. Exatamente assim, ele concordou, trocando um olhar de alívio e divertimento com Mônica. Sua professora é muito sábia. O tópico foi abandonado tão rapidamente quanto surgiu, com Maisie voltando sua atenção para um desenho que estava fazendo. Mas algo havia mudado no ar, uma verdade que agora pairava entre eles, reconhecida mesmo que não nomeada. À medida que fevereiro dava lugar a março, e os primeiros sinais tímidos da primavera começavam a aparecer nas árvores da avenida, a presença de Elliot nos fins de semana tornou-se cada vez mais constante. Não havia mais necessidade de convites formais ou avisos prévios. Ele simplesmente aparecia na manhã de sábado, às vezes com café e pães frescos, outras vezes apenas com o jornal debaixo do braço e uma ideia para o dia. As atividades variavam com o clima e o humor. Em dias ensolarados, eles caminhavam no parque, Maisie correndo à frente para alimentar os patos no lago ou colher flores silvestres,
enquanto os dois adultos seguiam em seu próprio ritmo, suas mãos ocasionalmente se tocando, recuando, encontrando-se novamente. Em tardes chuvosas, eles ficavam no apartamento, jogando jogos de tabuleiro que Elliot começou a trazer. Toda casa precisa de uma coleção decente de jogos. Ele insistia assistindo a filmes antigos ou simplesmente lendo seus próprios livros, confortáveis o suficiente na presença um do outro para não precisar preencher o silêncio. Em uma dessas tardes tranquilas, enquanto Maisie cochilava no sofá, exausta depois de uma manhã de intensa brincadeira no parque, Monica encontrou Elliot na pequena varanda do apartamento, observando a chuva leve cair nas árvores da rua. "Ela está dormindo?" ele perguntou, virando-se para encará-la. Mônica lá sentiu, aproximando-se para ficar ao lado dele na varanda estreita, completamente exausta. "Você realmente sabe como cansar uma criança." Elliot sorriu, passando a mão pelos cabelos loiros em um gesto que ela agora reconhecia como uma indicação de que ele estava refletindo sobre algo. "Ela tem tanta energia. Ela me lembra minha mãe, sempre se movendo, sempre fazendo 3 coisas ao mesmo tempo." "Você tem falado mais dela ultimamente?" Mônica observou suavemente. Ele demorou um momento para responder, seus olhos seguindo as gotas que escorriam pelo corrimão da varanda. "Acho que é porque, pela primeira vez desde que ela se foi, estou começando a entender verdadeiramente o que ela queria para mim." "E o que era isso?" "Isso." Ele fez um gesto amplo que parecia incluir a varanda, o apartamento atrás deles, os dois. "Uma vida que vale a pena ser vivida. Não apenas trabalho e conquistas, mas conexão e pertencimento." Mônica sentiu algo quente em seu peito se espalhar em ondas suaves. Sem elaborar, ela estendeu a mão e pegou a dele, entrelaçando seus dedos com os dele. Elliot olhou para suas mãos unidas, depois para ela, e sorriu. Um daqueles sorrisos raros e plenos que transformavam completamente seu rosto geralmente sério. "E você sabe o que mais gosto nos fins de semana aqui?" ele perguntou. "O quê?" "O cheiro." Mônica riu suavemente intrigada. "O cheiro?" "Sim." Ele inalou profundamente, como se para demonstrar. "Seu apartamento sempre cheira a vida. Comida fresca, livros novos, lápis de cor. Às vezes aquele perfume suave que você usa quando saímos. É como se cada canto estivesse impregnado de coisas que realmente importam." Mônica nunca havia considerado isso, mas ela imediatamente entendeu o que ele queria dizer. Seu pequeno apartamento, que antes parecia apenas um lugar funcional para dormir entre turnos de trabalho exaustivos, agora pulsava com uma energia diferente. Havia os desenhos de Maisie nas paredes, livros em pilhas na mesa de centro, plantas que Elliot havia trazido para dar vida nos parapeitos das janelas. E o mais importante, havia risadas armazenadas nos cantos, conversas absorventes gravadas nas paredes, momentos de quietude compartilhados, tecidos no próprio ar. "Obrigada por fazer parte disso," ela disse simplesmente, apoiando a cabeça em seu ombro. Elliot não respondeu com palavras. Ele simplesmente colocou o braço em volta dos ombros dela e encostou a cabeça na dela. Juntos, eles observaram a chuva diminuir gradualmente, o conforto do silêncio compartilhado envolvendo-os como um casulo protetor. Na sala, Macy se mexeu em seu sono, murmurando algo ininteligível antes de cair novamente em um sono profundo. O som trouxe sorrisos idênticos aos dois rostos, um pequeno momento de cumplicidade silenciosa. Não havia pressa, não havia necessidade de definições ou planos elaborados. Dia após dia, fim de semana após fim de semana, o vínculo entre eles se fortalecia, tecido com momentos como este, quietos, simples, perfeitos em sua simplicidade. Lá fora, a chuva parou completamente, e um raio de sol teimoso encontrou seu caminho através das nuvens que se dispersavam, lançando um arco-íris pálido contra o céu ainda cinzento. Um novo começo sem alarde ou grandes promessas, apenas a certeza silenciosa de dias melhores pela frente.
O sol de domingo entrava pelas janelas em raios dourados, iluminando a poeira dançante no ar. Não era um dia especial, sem celebrações, sem eventos marcados no calendário. Apenas um domingo comum em meados de maio, do tipo que passa sem alarde, mas que guarda em sua simplicidade toda a beleza da vida ordinária. Na pequena sala do apartamento, Maisie estava de bruços no tapete, as pernas balançando no ar, enquanto ela se concentrava em colorir um desenho que havia criado. Seu cabelo loiro, preso em uma trança frouxa, caía sobre um ombro e sua língua ligeiramente para fora do canto da boca. Um sinal infalível de sua concentração absoluta. Essa é você, mamãe, ela explicou sem levantar os olhos, apontando para uma figura em um vestido azul. Esse é Elliot, e essa sou eu no meio. A poucos passos de distância, sentada à mesa, Mônica organizava anotações para uma importante apresentação na segunda-feira. Usando óculos de leitura recém-adquiridos, ela escrevia com sua caligrafia cuidadosa, ocasionalmente consultando o laptop aberto ao lado dela. Seu cabelo loiro estava preso em um coque improvisado com algumas mechas soltas, emoldurando seu rosto concentrado. Da cozinha, conectada à sala, vinha o som rítmico de uma faca cortando algo na tábua. Elliot, com as mangas da camisa arregaçadas até os cotovelos, preparava uma salada de frutas. Morangos, maçãs, uvas e bananas se transformavam em pedaços precisos sob suas mãos hábeis. Havia uma leveza em seus movimentos, uma familiaridade com o espaço que só vem com o tempo e o pertencimento. Nenhum deles falava. Não havia necessidade. O silêncio era confortável, preenchido apenas pelo arranhar dos lápis de Maisie, o virar de páginas de Mônica e o corte suave de Elliot. Mônica levantou os olhos de suas anotações, observando a cena diante dela. Uma onda inesperada de emoção a atingiu. Não tristeza ou medo, mas aquele tipo de felicidade profunda que quase dói. Sua vida havia sido marcada por partidas. O pai que ela nunca conheceu, a mãe que partiu muito cedo, o ex-marido que desapareceu quando Maisie ainda era um bebê, amigos que se afastaram quando os tempos ficaram difíceis. E então veio Elliot, sem grandes promessas, sem declarações dramáticas, apenas uma presença constante, confiável e verdadeira. Elliot levantou os olhos como se sentisse seus pensamentos. Seus olhos azul acinzentados encontraram os dela através da pequena distância que separava a cozinha da sala de estar. A vida me ensinou que muitas pessoas partem, Mônica disse suavemente, sua voz ligeiramente embargada pela emoção contida. Mas você ficou. Elliot sorriu, aquele sorriso que iluminava seu rosto geralmente sério. Ele não disse nada, não precisava. Ele simplesmente assentiu levemente e voltou a cortar a fruta, agora com um brilho diferente nos olhos. Maisie continuou colorindo, alheia ao momento entre os adultos, cantarolando suavemente uma canção que havia aprendido na escola. O domingo comum seguiu seu curso tranquilo. Ele não salvou, ele ficou. E ficar, verdadeiramente ficar, muda tudo. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas. Deixe um like, porque isso ajuda esta história a ser recomendada a mais pessoas. Até a próxima.